Que bom ter você hoje conosco para mais um programa da série O Caminho. Você é capaz de imaginar um mundo de paz? Um mundo sem ódio, sem violência, sem preconceito e corrupção, sem dor, sem sofrimento, sem a morte? Este seria um mundo perfeito. Pois é, o nosso mundo já foi assim e vai voltar a ser assim. Se fosse eu que estivesse prometendo isso para você, você teria todos os motivos do mundo para não acreditar. Mas quem faz essa promessa é Jesus. Só quem criou tem o poder para recriar. Nós somos criados por Jesus e é por isso que no abraço de Jesus nos sentimos em casa. Ele prometeu que vai voltar e nos levar de volta ao lar. O tema de hoje é fascinante, o caminho de casa. Senhor nosso Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da sua majestosa presença. Largamos tudo de lado, mas o que é isso, Senhor, perto da sua grandeza? Queremos estar aqui porque sabemos que é o melhor lugar para nós estarmos. Toma, Senhor, nessa noite em especial a vida de cada um de nós. Quem sabe, Senhor, temos andado aí preocupados demais com as nossas coisas, com o dia a dia. Mas quando chegamos aqui, Senhor, nesse momento em que paramos para olhar para o Senhor e ouvir a sua voz, tire tudo do nosso pensamento e coloque aí a sua palavra. Preenche, Senhor, o nosso coração, dá sentido à nossa vida e ao nosso futuro, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui mais essa noite. Nós estamos continuando a nossa série, não é? Já estava com saudade de vocês e da nossa programação aqui a cada noite, não é? É muito bom estar com vocês, poder abrir a palavra de Deus, poder falar a respeito dela, meditar essas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Bom receber você também, que nos recebe pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo, na sua igreja, na sua casa, no carro, quem sabe na guarita de um edifício, não é? Muito bom estar com você aí também. Essa noite, o nosso assunto é o caminho de casa. No último programa, nós falamos sobre um assunto intrigante. E eu falei para vocês que era uma verdade tão verdadeira e tão grande e tão clara, mas que ia assim de encontro ou contra o que muitas pessoas pensam, ou a maioria das pessoas pensa. E a palavra de Deus, ela é assim, muitas vezes. E se a gente ficar olhando, por exemplo, na história da Bíblia, e como Deus narra, né, o mundo e o acontecimento, a história desse mundo, nós vamos ver que muitas vezes pouquinha gente ficou do lado de Deus, não é? E a maioria ficou contra. Eu já citei algumas vezes, quando Jesus nasceu tinha só um pinguinho de gente para recebê-lo, mas estava nas profecias, e nós vamos estudar aí para frente uma profecia intrigante, maravilhosa, fantástica, minuciosa, e que apresenta a data do nascimento de Jesus, exatamente. Olha que coisa fantástica, mas pouca gente estava lá. A Bíblia fala de um dilúvio também, e na verdade Noé foi um pregador. Eu vou dizer, Noé é o pregador dos pregadores, porque ele passou 120 anos pregando que viria o dilúvio, e na hora de entrar na arca, só ele e a sua família entraram. Que coisa terrível, não é? Já pensou você passar 120 anos pregando e pregando e pregando, e quando chegar na hora, só um pinguinho de gente, a sua família só aceita, não é? Eu acho que para qualquer pregador, qualquer conferencista, isso aí seria terrível, né? Esmagador, desestimulante demais. Mas a palavra de Deus é assim. E agora, quando eu estava falando de dilúvio, né? E eu não sei porquê, mas sempre quando eu falo alguma coisa assim, na minha cabeça logo passa assim, quem sabe alguém lá no meio está pensando assim, mas dilúvio, isso aí é a história da carochinha, né? E agora, essa semana passada, foram descobertas algumas ossadas de dinossauro com carne. E aí agora está um problemão, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas coisas vão aparecendo, né? Como é que a carne pode durar milhões e milhões e milhões de anos, não é? Agora estão revendo a maneira de contar as coisas, estão querendo refazer as contas. E você viu, não é? Quem acompanhou desde o começo viu como é que a ciência vai sendo assim pega de surpresa. Na maioria das vezes, a ciência, eu digo, os cientistas que não são cristãos ou que não acreditam em Deus, não é? Enquanto isso, outros cientistas vão olhando para a ciência, isso aqui comprova, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus, olha aqui, realmente Deus é o pai da ciência, é o Deus da ciência. Enquanto isso, outros vão procurando caminhos alternativos.
Mas eu queria hoje, antes de entrar no assunto, esclarecer uma dúvida de uma pergunta que me fizeram aí a respeito do nosso último programa, porque nós falamos a respeito da morte e o que acontece com a pessoa depois da morte. E nós estivemos esclarecendo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, que existe sim um espírito em cada um. Esse espírito é sinônimo de respiração ou fôlego de vida, mas com outros textos bíblicos fomos buscando e comparando e comprovando que esse espírito, esse fôlego de vida não sabe coisa nenhuma, ele não tem entendimento, ele não sobrevive fora do corpo. Também apresentamos que o pó volta à terra, assim como foi criado, e que essa capacidade, esse dom de respirar, essa coisa de ter vida, volta para Deus, porque Deus é vida, mas que ele não tem pensamento e nada disso. Mostramos vários textos. E quantos de vocês não estiveram no último programa? Quero ver a mão erguida. Para vocês eu estou falando um monte de novidades, não é? Mas se você quiser, nós temos a série dos outros textos. E aí, muita gente ficou me olhando assim, de olhos abertos e boca abertos, não é? E alguém me fez uma pergunta: pastor, veja só, mas se na realidade, e eu disse para vocês, né, falei, Jesus é o nosso exemplo, e Jesus morreu aqui e ele ressuscitou, para dizer para você e para mim, a única saída para o problema da morte é a ressurreição. Não existe uma reencarnação, não existe um morrer agora e ir para o céu e ficar lá esperando. Nós ficamos aguardando o sono da morte, e Jesus chamou a morte de sono várias vezes. Eu estava citando a filha de Lázaro, quando Jesus disse, a menina dorme. Citei também quando Jesus foi, a menina de Jairo, e citei quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e ele disse assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou para acordá-lo. E Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro. E Lázaro não tinha histórias do além-túmulo para contar, e elas não estão registradas na Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus morreu, e ao 3º dia ressuscitou e foi para o céu. Mas espera aí. E alguém disse, pastor, mas então como é que o ladrão na cruz, quando ele estava com Jesus, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E agora, pastor? Como é que acontece isso? Se a pessoa quando morre não vai para o céu, e se Jesus morreu e ficou na sepultura esperando, como é que Jesus disse para o ladrão na cruz, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Que dia Jesus morreu da semana? Sexta-feira. Aí passou o sábado e passou o domingo. Quando Jesus disse para o ladrão, quando ele falou isso para o ladrão? Na sexta, quando ele estava na cruz. Mas ele ressuscitou só quando? No domingo? Olha, 1º dia da semana. Então, pastor, isso não quer dizer exatamente isso, que Jesus foi para o céu, para o paraíso, e depois ele voltou, retomou o corpo dele e ressuscitou? Não é? O que você acha? Vamos lá. Eu quero citar um dos textos que eu citei, que é Eclesiastes 9:5, e que diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aqui vem o texto. E o ladrão na cruz, está em Lucas 23:41. Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E se você olhar na sua Bíblia, Lucas 23:41, está escrito exatamente isso. Em verdade te digo, ou na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou exatamente isso para o ladrão. Acontece que quando a Bíblia foi escrita, não tinha pontuação, não tinha acentuação, não tinha vírgula, não tinha ponto, ponto e vírgula, nada disso. Ela era só escrita assim, palavra depois de palavra. Então não tinha pontuação, não tinha nada. E na verdade esse que, você viu que eu coloquei em amarelo ali? Esse que, no original não existe também. E isso é concordado com todos os teólogos que existem de qualquer religião. No original não existe o termo que. Ou seja, na verdade está escrito como? Na verdade ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que não está aí, alguém acrescentou. Na hora de traduzir a Bíblia para o português, alguém colocou isso aí em português, esse que até em outras línguas, em inglês, não tem, em muitas traduções não tem. Então o texto é, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ué, grande coisa, mudou o que isso? Muda muito se a gente colocar um ponto em vírgula ou uma vírgula num lugar diferente, não é? Por exemplo, eu posso dizer, na verdade te digo,
que hoje estarás comigo no paraíso, já não tem, mas vamos lá. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou? Mudou ou não? Qual é a outra opção? Veja lá. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É assim que está lá. Com o quê? Alguém colocou o quê? Quis dar a entender isso aí. Mas a parte de baixo poderia ser, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, um dia. Mas e agora? Ficou uma dúvida, não é verdade? Mas como é que a gente estuda a Bíblia? Nós temos visto desde o começo da nossa série, da nossa conferência, a gente estuda a Bíblia como? Comparando um texto aqui, um texto ali, tudo dentro do mesmo assunto, não é verdade? Então como é que nós vamos saber se, já que não tinha pontuação, e não tinha mesmo, como é que nós vamos saber qual dos dois que é? Se é o branco ou se é o amarelo? Nós vamos achar Jesus ressuscitando. E quando Jesus ressuscita, Maria entra dentro do túmulo. E ela não percebe que é Jesus e começa a conversar com ele. E ela acha que ele é o jardineiro. Onde colocaram o corpo do Senhor? Ela estava chorando, desesperada. E de repente Jesus se revela a ela dizendo, Maria. E ela olha para Jesus e reconhece que é Jesus. E ela corre para abraçar Jesus. E olha o que Jesus diz para Maria. João 20:17. Não me detenhas ou não toque em mim, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo ou vou subir agora para o Pai, meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Se Jesus não subiu para o Pai na sexta-feira e no sábado, realmente ele não esteve com o ladrão no paraíso, não é verdade? Então quer dizer que qual das duas opções é que está certa ali? A amarelinha que diz, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E a Bíblia a gente estuda assim, não é? Vai buscando aqui e ali, às vezes tem um errinho assim de tradução, e a gente diz, uai, peraí, a Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não se contradiz nunca, a palavra de Deus nunca se contradiz, ela é clara. Mas nós vamos passar agora da morte para a vida, porque eu não quero mais falar de morte, falamos muito no último programa a respeito de morte, né? E aí nós terminamos aquela parte dos 1000 anos, quando desce a cidade, a Nova Jerusalém. E onde que nós vamos viver por toda a eternidade? Pergunta para vocês. Aqui na terra? Mas não vai ser no céu, não? A palavra de Deus diz, e nós estudamos esses dias, que Jesus volta, eu vou dizer passamos, não posso dizer passam, né? Mas nós passaremos 1000 anos com Ele no céu. Os justos, aqueles que aceitaram a Jesus como a sua justiça, vão para o céu 1000 anos, e depois de 1000 anos acontece a segunda ressurreição na terra. E João diz, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia como noiva, né? Ela desce, e agora o que vai acontecer? Vamos ver, o que o Senhor nos prometeu para a eternidade, está em 2 Pedro 3,13, nós porém segundo a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Porque o Senhor, o que o Senhor prometeu para nós, depois desses 1000 anos? Apocalipse 21:2, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu enfeitada, vestida como uma esposa para o seu esposo. Vamos participar todo mundo? Quero ouvir você falando, hein? Vamos lá? Você pode falar aí na sua igreja também. Como uma noiva adornada ou vestida, enfeitada para o seu esposo. Isso mesmo. Como será a cidade santa? A cidade era quadrada, João está dizendo, não é? Pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade e ela media quanto? 2.200 quilômetros. 2.200. Você já viajou 2.200 quilômetros de carro? Já viajou? Já viajei muitas vezes. Gente, mas é muito cansativo. Você vai e anda e não chega nunca e não chega nunca. Pois o tamanho da cidade é 2.200 quilômetros. O anjo mediu, João diz, e a cidade, é só a cidade, 2.200 quilômetros, que é para caber todos os salvos de todos os tempos, desde que existe mundo. Como será a Nova Jerusalém? Continuando, as 12 portas são 12 pérolas. João vê, Deus mostra para João, através da visão, ali no Apocalipse, que a cidade tem 12 grandes portas, e que cada uma dessas portas é uma pérola. Cada uma dessas portas era feita de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. E é por isso que ladrão não pode ir para o céu, senão ia começar a cavocar a rua de ouro lá do céu. Não dá, não é?
Imagine essa cidade, toda de ouro, ruas asfaltadas com ouro, muro de jaspe, 12, eu nunca vi jaspe, nunca vi, mas eu sei que é uma pedra preciosa, não é? 12 portas de pérola, sendo cada porta uma pérola, 12 colunas de pedras preciosas, colunas, não é? Uma de safira, uma coluna de esmeralda, outra de topázio, outra de ametista, e assim vai. Agora veja só, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você está começando a imaginar essa cidade? Está imaginando tudo isso aí? Você acha que isso é bonito ou não? Acha? Como é que você imaginava o céu? Eu digo sempre, eu acho que tem alguém que não quer que você vá para o céu, porque eu vejo assim, só a minha esposa que não é assim, mas a maioria das mulheres adora sapato, não é? A minha esposa não é assim. Eu estou aqui cruzando o dedo, viu, atrás. Mas veja só, aí dizem assim, olha, todo mundo no céu vai ficar vestido de branco tocando harpa. Você tem vontade de ir para um lugar, mulher, que seja todo mundo vestido com a roupa igual, tocando harpa? Eu, por exemplo, não gosto de tocar harpa, não quero tocar harpa lá no céu, mas é que a Bíblia, ela está dizendo o seguinte, que lá no céu todos nós vamos estar purificados, justificados por Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, e as vestiduras brancas significam a nossa pureza. Só gente pura que vai viver no céu. Essas são as vestiduras brancas. E será que nós vamos ficar, olha que condenação terrível, a gente ir para o céu? E eu disse para vocês outro dia, meu menino menor perguntou uma vez lá, disse, pai, o céu tem chão? Porque quando representa o céu fazem assim, cheio de nuvens, não é? E parece que ele não tem chão mesmo. Eu digo, tem chão sim, meu filho. Olha, a Bíblia fala que tem ruas de ouro e tal, mas o ouro parece uma coisa tão fria, né? Dá a impressão que vai ser uma cidade meio lúdica, um negócio assim estranho. Mas eu imagino muito acolhedora, muito suave, uma cidade gostosa de você estar ali, e Deus está dizendo, olha, para mim não interessa essa questão de dinheiro, porque todo ouro é meu, e toda a prata é minha, eu sou o Deus, o dono de tudo, eu sou o criador de tudo, para mim, na minha cidade, eu coloco o ouro para você pisar em cima, não estou nem aí com ouro, eu quero saber de você, da sua vida, eu me interesso é por você, por isso eu dei o preço do meu sangue por você, por isso eu paguei por você, a minha vida em troca da sua, você é o que importa para mim. E sabe, quando chegou agora, domingo passado, a gente levou o nosso filho que vai ficar 1 ano estudando fora, né? Viajou, e aí a casa ficou mais vazia, nós temos 3, né? É difícil desvaziar aquela casa, né? Um monte de moleque, né? Tudo menino. Aí quando chegou na segunda, nós levamos o outro filho, que estuda também aqui, longe daqui, e aí ele vai ficar lá estudando também, mora longe, aí ficou um só, e a casa vai esvaziando. E sabe que tem gente que passa a vida inteira construindo uma casa e tal, que não é meu caso ainda, não é? Mas passa a vida inteira, e quando termina de construir, esse é o quarto desse meu filho, é daquele outro e tal, e quando termina de construir, os filhos já estão tudo casados, não pode nem aproveitar a casa, né? E aí o que acontece? A casa fica sem graça, né? Porque a casa não é a parede. Você imagina se eu estivesse aqui toda noite pregando para essas 4 paredes, podia estar tudo muito bonito, as câmeras aí, o equipamento de som, podia estar essa tela, essas telas ao lado e tudo, a música, mas nada ia fazer sentido, porque vocês não estariam aqui. Essas coisas só fazem sentido e só tem poder por causa de você, porque você está aqui, e aí nós nos achegamos, e eu vou olhando para o rosto de vocês, e vou conhecendo vocês, e vocês passam por mim lá fora, eu vou cumprimentando, e um dia eu digo para um outro, estou orando por você hoje à noite, e outro por você, e tal, e aí é que a coisa faz sentido, desde que dá vontade a gente de voltar aqui cada dia, por sua causa, e Deus fala a mesma coisa, filho, as ruas de ouro, não se pressione com isso, ruas de ouro, essas pérolas, essas coisas todas, isso aí não importa, o que importa é você, você vai ser o maior enfeite dessa cidade, esse é um lugar que eu preparei para você, mas já que você dá tanto valor para isso, eu vou enfeitar do jeito que você gosta, está aí com ouro para você pisar em cima, está aí com pedras preciosas, com colunas, com cada uma com uma pedra diferente, com pérolas e coisas fantásticas, está vendo, filho? Tudo para você, do bom e do melhor, não é assim que a gente fala? Vamos continuar conhecendo, como será? No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, aquela que o povo diz que é de mentira,
aquela que o povo disse que não existiu, e aquela que eles dizem assim, uns dizem, não, mas o fruto proibido era o sexo, eu já falei sobre isso aqui, né? Não era coisa nenhuma, era um fruto mesmo, porque Deus abençoou o sexo, foi Ele que criou homem e mulher, macho e fêmea, é o que diz a palavra de Deus. Deus abençoou o sexo para o casamento, lá com o casal, isso, crescei e multiplicai-os, enchei a terra, eles não tinham pecado ainda. Essa é a árvore da vida mesmo. E por que a árvore da vida? Veja só, a árvore da vida ainda vai ser uma prova de dependência de Deus para todos nós por toda a eternidade, que produz 12 frutos. Você já viu uma árvore produzir 12 frutos diferentes? Que pé é isso aqui? Ah, isso é um pé de manga, goiaba, mexerica, mamão, laranja. Essa é a árvore da vida. 12 frutos, é o que diz aqui, dando o seu fruto de mês em mês. Ou seja, eu entendo que cada mês vem uma safra diferente de um fruto diferente. É uma árvore só. E ela serve para quê? As folhas da árvore são para a saúde dos povos. Ela que mantém o povo com a vida eterna. Lembra quando Deus tirou Adão do jardim? E Eva, ele diz, colocou um anjo. E a Bíblia diz o fulgir de uma espada, lá em Gênesis 3. E ali diz assim, vamos tirar o homem de dentro do jardim, para que ele não vá e não coma da árvore da vida e não viva eternamente de novo. Por quê? Deus não queria que você e eu fôssemos eternos? Ele queria, mas não com pecado. Você já imaginou se Adão fosse eterno, se ele tivesse hoje 6.000 anos de idade? Eu conheci pessoas de 100 e poucos anos, algumas delas, que diziam assim, Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais, é muita canseira, sofrimento, eu tenho dores terríveis, eu preciso descansar, Deus. Agora você já imaginou Adão com 6.000 anos de idade, querendo morrer e não podendo morrer, porque ele é eterno, e Deus dizendo, não, você é eterno, fica aí vivendo. Deus promete a vida eterna para quando você e eu vamos ter corpo perfeito, para vivermos assim, e aí vai ser assim para todos sempre. Agora, quem vai morar na terra? Olha eu aqui de novo, olha, é muito abusado, né? Olha, conosco, mas eu tenho que pôr conosco, não é verdade? Eu tenho que me incluir nisso, porque eu tenho que acreditar nisso que eu prego. E aqui sim, ouvi uma voz forte que vinha do trono, que dizia, agora a morada de Deus está entre os... Olha só, lembra que eu disse para você? Lembra que nós falamos aqui no começo, eu perguntei, onde nós vamos morar por toda a eternidade, na terra ou no céu? E você, por causa dos estudos passados, já disse o quê? Na terra. Olha esse texto, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa é a promessa do Senhor. E o que não vai haver lá? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais pranto ou dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu estava fazendo uma entrevista para um dos meus programas com o Dr. César Vasconcelos, e era a respeito de relacionamento, marido e esposa. E aí ele estava falando uma coisa que eu achei fantástica, algumas coisas, né? Muitas coisas fantásticas, maravilhosas, não é? Mas ele estava dizendo assim, ó, tem gente que se casa pensando o seguinte, eu não sou feliz sozinho, é porque para eu ser feliz eu tenho que me casar com outra pessoa. E essa pessoa mal resolvida, essa pessoa que não consegue ser feliz com ela mesma, ela se junta com outra pessoa esperando que a outra pessoa a faça feliz. Essa pessoa nunca na vida dela vai ser feliz. Para você ser feliz no casamento, você tem que achar primeiro a felicidade com você mesmo, dentro de você, junto com Deus. Busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele faz todo o resto para você, e a partir daí você tem felicidade, você é um ser humano completo, e a partir desse momento que você é um ser humano completo e feliz, e se juntar a um outro ser humano completo e feliz, vocês dois vão ser um casal feliz, e vão ter uma família feliz. É assim, desse jeito. Algumas pessoas julgam e condenam o cristianismo e a religião, dizendo assim,
Esse pessoal, eles pregam uma utopia, e tem mais, eles tentam arrancar as pessoas dos seus problemas aqui, jogando uma solução lá para frente. Diz, não tem problema, você aqui sofre, você tem problema, a sua vida é uma miséria, é uma desgraça, é só sofrimento, é só dor, é só ódio, é só aflição, mas não ligue para isso, seja fiel a Deus agora, e lá no futuro, na nova terra, você vai ser feliz, porque Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. E alguns de nós pensamos assim mesmo. Somos acusados algumas vezes com razão. Deus não está dizendo que é para ser assim a sua vida aqui, não. Deus está dizendo assim: você deve ser feliz aqui, porque senão de que me valeria o Evangelho? Se o Evangelho não me torna feliz aqui, se ele não faz alguma coisa dentro de mim, do meu coração e da minha vida, e se ele não serve para me fazer feliz aqui nessa terra, e eu vou jogar minha felicidade lá para o futuro, eu vou cruzar os meus braços, então eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso trabalhar, eu não preciso produzir, eu não preciso ter família, também não preciso ser responsável pelos meus filhos, porque daí, lá eu vou ser feliz, aqui eu sou infeliz mesmo, é assim? Não, você por enquanto é um cidadão desse mundo, e você e eu, como cidadãos desse mundo, temos que trabalhar para que o nosso mundo aqui melhore, e à medida que eu entrego a minha vida ao Senhor, e o meu caminho a Ele, Ele vai mudando a minha vida, e o meu interior, e a minha mente, e Deus vai construindo um ambiente de paz, e de alegria, e de felicidade, dentro de mim, de tal maneira, que quando eu vou enfrentando os problemas, eu olho para o problema e digo aqui, o que é isso aí? Para mim ele é grande, mas para Deus é fichinha, vamos lá Senhor, e Deus vai lá e me ajuda, e eu passo por esse, e daqui a pouco lá na frente tem outro, e problema você sabe, é que nem onda no mar, não é? Nós estamos aqui pertinho do mar, você sabe, é descer 1h30 por aí, você já vai lá no mar, e muitos de vocês já devem ter tomado caldo de onda, não é? E quando você vai levantar, vem outra, e vem outra, e vem outra, e problema é assim, quando você está tentando levantar, e vem outro, e vai te afundando, e afundando, mas você olha para ele e diz assim, Deus, é o Senhor comigo, eu não posso lutar, é o Senhor que vai lutar, e entrega o teu caminhão no Senhor, confia nele, e ele vai fazendo com que você tenha paz na tempestade, com que você encare os seus problemas de outra forma, é assim, aí você é feliz aqui, as pessoas olham para você e dizem assim, o que está acontecendo com você? Você é diferente. Eu acho que para alguns de vocês, alguém já deve ter começado a falar alguma coisa, ué, o que está acontecendo com você? Estou achando você meio diferente. O que você anda fazendo? O que você anda fazendo? É porque quando Jesus começa a entrar na vida da gente, não tem jeito, os outros notam. E tem gente que vai se aproximar de você por causa disso. Mas tem gente que vai repudiar um pouco você. Isso é temporário. Segura. Deus me mostra, dá sabedoria. E a coisa vai caminhando e continuando. É desse jeito. Deus diz, essa é a promessa final. Deus diz, olha, você aguentou muito aí na terra, foi muito comigo, você falou, Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, estou no vale da sombra da morte, anda comigo, porque eu estou começando a ter medo. Não vou ter medo, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Você me chamou muitas vezes, agora sim, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, de uma vez por todas, porque a morte também já não existirá, e não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, que são essas aqui, nesse período, já passaram. O que não haverá lá na nova terra, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Essa é a promessa do Senhor. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a promessa do Senhor para nós. O mundo um dia foi assim, e Deus vai tornar a refazer tudo dessa maneira. Deus que um dia criou o mundo, Ele vai recriar esse mundo, e nós vamos poder participar de tudo isso. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Quais serão? Já sei, vestir roupa branca e tocar harpa, certo? Ficar o dia inteiro papeando, não é? Brincando, pulando, voando. É isso ou não? Olha lá,
Para quem é preguiçoso, não vai querer mais ir para a nova terra agora. Olha o que diz ali. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Deus vai nos dar a oportunidade de plantar, de construir nossa casa. Sabe aquela casinha que você quer tanto que não consegue construir nunca? É que você vai ter oportunidade de construir, de fazer, de plantar a sua vinha, mas esse é o trabalho digno. Só que o trabalho não vai ser como hoje, aquela coisa que cansa, que derruba você, que massacra você. Pelo contrário, ele vai refazer você, ele vai dignificar você, você vai se sentir útil. E tem mais coisas. Por exemplo, você não fica assim de boca aberta ao perceber quantas maravilhas Deus tem descritas na sua palavra. E nós estamos só começando. É tanta coisa, e tanta coisa maravilhosa, é tanta coisa fantástica, que quanto mais você estuda, mais boquiaberto você fica. Agora veja, e na eternidade, coisas que você não consegue entender, que você nunca conseguiu entender, e você vai chegar para Deus, vai dizer: Senhor, como isso? Como acontece isso? Senhor, como o Senhor pode ser eterno? O Senhor nunca teve princípio e nunca vai ter fim. Senhor, como o Senhor Jesus pôde nascer de uma mulher virgem, sendo que não houve uma relação sexual, mas o Espírito de Deus fez uma obra dentro dela e no útero dela, e ali nasceu Jesus, o Filho de Deus. Como isso? Eu não consigo entender. E o Senhor Deus vai tomar o tempo para explicar as grandes coisas que nós não entendemos e outras nas quais nós nem pensamos, e tudo isso vai ser descoberto ali. Os segredos serão revelados, não é? Nós vamos ver Deus recriar. Lembra um dia que eu disse aqui para vocês? Às vezes a gente tem inveja dos anjos, não é? Porque os anjos viram Deus criando essa terra, Deus dando forma a essa terra, Deus criando o universo. Mas você e eu, se estivermos ao lado do Senhor, vamos poder ver o Senhor Jesus reconstruindo essa terra, dando forma a ela de novo. Porque ao descer a cidade a santa vai estar tudo destruído, e o Senhor Jesus vai fazer isso de novo. Como serão os animais na nova terra? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Coitado da serpente, nem lá não vai ser poupado. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Uma vez eu perguntei para o meu menino, o menor: por que você quer ir para o céu? E ele não pensou muito assim: é porque eu quero passar a mão na juba do leão. E ele era pequenininho, né? E ele sempre gostou muito de animais. Eu pensei: não é por isso que eu quero ir para o céu, né? Mas a palavra de Deus diz aqui que os animais serão mansos, não é? Quão frequentemente os salvos vão adorar a Deus na nova terra? Agora você imagina um culto onde você não é obrigado a aguentar o pastor Fernando falando, mas é Jesus que vai falar. E a multimídia dele não tem esse negócio de falhar o botãozinho aqui e ali, e de vez em quando não funcionar o telão, nada disso. É diferente. Tudo feito pelas mãos do Senhor, tecnologia de ponta mesmo, isso sim. Agora veja, a palavra de Deus nos revela, Isaías 66, 22 e 23. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão perante mim, diz o Senhor, e será que de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Toda semana, todo fim da semana, todo dia de sábado, todos os povos comparecerão perante o Senhor, lá na nova terra, lá no mundo dos salvos, lá onde o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vai estabelecer o seu reino. Ele nos convida a ir cultuar perante Ele, a estar na presença dEle, adorá-lo, cantarmos hinos, ao invés de dizer Deus de Israel, Cristo Jesus, a gente vai cantar olhando para Ele, para os olhos dEle. Habita em mim, Espírito Luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Eu vi o Senhor fazendo isso. O louvor vai ter outro sentido, porque nós vamos poder adorá-lo na sua presença e na beleza da sua santidade. Para quem Jesus preparou essa cidade? Para quem? Eu queria ouvir essa resposta, mas não queria ouvir desse jeito não. Ela está certa, certíssima.
Você disse os salvos, para os salvos. Para quem ele preparou? E também não queria ouvir para nós, eu queria ouvir mais do que nós. Para quem Jesus preparou? Para mim, é isso. Para quem ele preparou? Para mim. Não é nem para os salvos e nem para nós. É para mim que ele preparou isso aí. Mas o verso certo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Você sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim: olha, está aí explicado o que vai ser a rua de ouro, e as colunas com pedras preciosas, e as portas de pérolas, e está explicado o rio da vida, e a árvore da vida, mas na verdade, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. Eu vou dizer para você um negócio: quem ama, se compromete. Quem ama se compromete. Imagina que você tem uma filha, ela tem 15 anos, é a joia da sua vida, e de repente ela se apaixona por um camarada, e aquele camarada, ele sempre vai ser o eterno gavião, não é verdade? Puxa vida, mas esse fulano se apaixonou pela minha filhinha, não é? Eu assisti o casamento de uma filha de um colega meu outro dia, e ele suspirava todo momento enquanto ele pregava, porque ele era o pastor, o pai da moça, e ele dizia: não é fácil, querido, não é fácil. Mas ele não estava brincando, ele estava falando sério. Não é fácil entregar a filha, ele falava. É assim. Aí ela se apaixona pelo camarada, e aí ele diz assim: olha, fala para ela, eu fui muito namorador, eu namorei com todas as garotas, eu fiquei com todas e tal, mas com você é diferente. Com você, olha, eu gosto de você mesmo. E aí ela diz: você vai namorar comigo? Eu disse: não, namorar não, porque muito compromisso, mas com você é diferente, acredite nisso. E ela volta para casa alegre da vida e diz: ah, papai, mamãe, ele gosta de mim, é diferente de todas. Ele pediu você em namoro? Não, ele disse que é muito compromisso ainda. Não, mas vai acontecer um dia. O que é que você acha? Alguns de nós fazemos isso com Jesus. Fazemos. Senhor, eu gosto do Senhor. Eu amo o Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, mas não agora, Senhor, porque não dá ainda, sabe? Não estou podendo agora, o Senhor sabe. Como que eu vou me entregar minha vida ao Senhor desse jeito? Que papelão nós fazemos na frente do Senhor Jesus. Porque a terra é para aqueles que o amam. Mas quem ama, se compromete. Exatamente. O Senhor Deus tem preparado isso tudo para mim e para você. Ele quer você lá e Ele me quer lá. Mais uma vez eu vou dizer o que eu tenho dito. Não consegue acreditar nisso? Então me diga se você não acredita mesmo, e eu vou verificar isso, comparado com o tanto de tempo que você tem dedicado a estudar e compreender a palavra de Deus. Porque se você não estuda, não se aproxima de Deus, você não vai acreditar nunca. Agora, no momento que você estudou,